Pouco antes. Tudo bem, Bruna? Bruna já está aqui ao vivo. Tá um pouco baixo, o áudio para você está um pouco baixo. Bruna, o áudio está legal para você aí? Boa tarde. Vamos começar, já que eu cliquei que a gente está ao vivo, vamos começar logo? Sim, sim. Vou colocar aqui a nossa animaçãozinha aqui. Beleza, beleza. E aí, galera, tudo bem? Estamos ao vivo aí com o Geraldo Borges. Tudo bem, Geraldo? Beleza, boa tarde a todos. Boa tarde, Lipe, beleza? Boa tarde. E aí, Bruna, o áudio está saindo legal para você? Aqui para mim está um pouco baixinho. Eu não sei se aí para você está legal o áudio. Então, para mim, eu escuto super bem aqui. O seu áudio tá perfeito. Para mim agora tá perfeito. Aqui tá tudo certo. Eu botei meu celular um pouquinho mais alto. Então aí, galera, estamos aqui com o Geraldo Borges. Vamos bater um papo aqui rapidinho aqui sobre quadrinhos e agenciamento. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos que estão aí escutando. E vamos ver, assim, vai ser um prazer poder conversar sobre quadrinhos, é a coisa que eu mais gosto de fazer, e claro, sobre agenciamento, que é o tema da live. Então, a sua história com quadrinhos é o primeiro papo que a gente vai fazer, né? Legal dar essa introdução, né? Fala um pouquinho quem é Geraldo Borges, como começou a tua relação. Fala um pouquinho aí que você está no Chile agora, né? Fala um pouco sobre toda essa história. Sim, tá, vamos lá. Bom, meu nome é Geraldo Borges. Para quem não me conhece, sou de Fortaleza, do Ceará. Trabalho com quadrinhos, sou quadrinista. E desde 2007, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com o mercado americano de quadrinhos. E desde então, eu tenho trabalhado com editoras como a Marvel, como a DC Comics, Dark Horse, Dynamite, Heavy Metal. E desenhei personagens como Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Darth Vader, Mortal Kombat, Angel. E recentemente fiz uma minissérie, uma adaptação do videogame Far Cry, né, da Ubisoft. Recentemente eu tenho uma escola de quadrinhos aqui no Chile, né, quadrinhos, o nome está aqui atrás, e tem uma agência que representa artistas do Brasil, Colômbia, Argentina, do Chile, para o mercado americano, chamada Arts Go. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo. Sim, Arts Go, além da representação, também trabalha com venda de originais e com venda de licenças de livros prontos para editoras de todo o mundo. É isso. Nossa, Geraldo, que resumo, hein? Tanta coisa. Eu te conheci já tem algum tempo, não lembro exatamente quantos anos a gente se conhece. Também Quando, não, mas faz tempo. quando a gente se conheceu, eu trabalhava lá na Impacto Quadrinhos, né? Você era agenciado por lá. Isso. Eu não lembro exatamente se a gente conheceu quando você foi dar um workshop no Rio de Janeiro, não estou lembrado. Foi no Rio de Janeiro, isso. Foi lá que nós nos conhecemos. E naquela época eu gosto muito da tua história, né? Você fez uma faculdade de engenharia, não foi? Sim, eu me formei, eu sou engenheiro civil, sou formado, trabalhei durante 10 anos nessa área e até chegar e trabalhar 100% com quadrinhos levou um tempinho. Então, eu fiquei dividindo meu tempo entre a engenharia e os quadrinhos por um bom tempo, e aí somente depois, mais para frente, foi que eu pude trabalhar, me dedicar 100% a fazer quadrinhos. Mas foi isso, foi uma batalha. Eu lembro que você trabalhava com manicômios, né? Tinha um fanzine, tinha quadrinhos que eles faziam, Isso, né? na verdade, minha primeira experiência com quadrinhos, experiência assim mais profissional, foi em 96, quando eu encontrei os meus dois grandes amigos, que também são quadrinistas, Daniel Brandão e JJ Marreiro, e juntos a gente formou a equipe criativa do Capitão Rapadura, né? Que é um personagem criado pelo cartunista Nino, lá do Ceará. É um personagem muito conhecido lá, né? E juntos também fizemos o Money Comics, que era um fanzine no qual a gente podia, digamos, criar inventar nossas histórias, publicar nossos personagens, tá? E esse fanzine teve a boa sorte de ganhar 3 HQ Mix. Claro que mais por responsabilidade do JJ e do Daniel do que minha, mas o Zine conquistou 3 HQ Mix nessa categoria fanzine. E aí, claro, depois o Daniel foi estudar na Joe Kubert School, o JJ foi terminar a faculdade que ele estava precisando terminar, e eu acabei
meio que depois que o Capitão Rapadura acabou, acabei me mudando para Manaus, e aí até voltar aos quadrinhos foi uma pequena novela. Nossa, cara, e legal que parece que você seguiu o caminho dos quadrinhos desde o início, né? Esse trabalho com o Mino, você tinha que seguir model sheet, era tipo um estúdio, assim, que vocês faziam? Sim, na verdade o Mino, ele é um cartunista, e o trabalho dele ele é cartunista premiado mundialmente, ele é muito conhecido no Ceará, mas ele é premiado mundialmente. E ele tinha esse personagem, o Capitão Rapadura, há muito tempo. Ele foi criado em 1976 ou 77, ou mais antigo ainda. E aí, quando ele encontrou com o Daniel, e o Daniel fazia curso comigo de quadrinhos com o Álvaro Rio, um grande desenhista que trabalhou para a Marvel, para a DC, cearense. Só para situar, qual ano que era isso aconteceu? Isso foi em 96, tá? 1996. Quadrinhos, não era? Ele já fazia quadrinhos para o mercado americano, o Álvaro? Sim, o Álvaro estava, na verdade, estava no auge, assim, estava começando a entrar no auge dele, porque ele estava fazendo Gen 13 para Image, ele estava fazendo Prime para Malibu, e assim, aí ele estava fazendo muitos trabalhos bacanas. E ele tinha um curso de quadrinhos lá em Fortaleza, e nesse curso eu conheci o Daniel Brandão e conheci o JJ Marreiro. E aí, quando o Minos chegou com a proposta ao Daniel para fazer o Capitão Rapadura, formar uma equipe de quadrinhos, aí o Daniel convidou a mim, o Jota, e aí nós, de fato, começamos em 96 a produzir o Capitão Rapadura de forma bem profissional. Interessante. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, com 96 eu tinha 19 anos. Olha só. 19 anos. E olha Já que faz um tempinho, viu? Meus saudades dos meus 19 anos. Um bate-papo que eu tive com o Geraldo Borges aqui no Rio de Janeiro. Não, Geraldo Borges não, com o Ed Barrows aqui no Rio de Janeiro. Ele estava falando que quando você tem um profissional na cidade, quando você tem alguém ali, parece que você cria um efeito cadeia e as pessoas vão se profissionalizando porque tem um norte, uma inspiração, né? Claro. Isso aconteceu, por exemplo, ainda ficando no Ceará, isso aconteceu em Limoeiro do Norte com o Ed Banks. Tá? Então, o Ed Banks formou uma geração brutal de artistas lá de Limoeiro do Norte. Eu arrisco até dizer que é o lugar do Ceará em que tem mais artistas que trabalham com o mercado internacional disparado, né, por causa da influência do Ed Banks. Isso é incrível, né? E isso se reflete nos anos, né? Já estamos aí 20 anos depois, nós temos aí essa enxurrada de pessoas trabalhando na área. Verdade. E um pouco sobre sua entrada no mercado e o agenciamento. Entrou como, né? Claro. Como você mesmo mencionou agora no início, o meu primeiro agenciamento foi com o Impacto Quadrinhos, do nosso grande amigo Cleber Júnior, né? Que foi quem, de fato, me abriu as portas para o mercado internacional. Né? E aí, através do Cleber, fazendo muitas amostras, tentando melhorar meu trabalho. E você sabe bem, e não sei se as pessoas que estão assistindo a gente também sabem, o trabalho como quadrinista não é tão parecido quanto os outros trabalhos mais convencionais, né, mais tradicionais, como advogado, médico. Tem um pequeno detalhe que faz uma certa diferença. Quando você é advogado, quando você é engenheiro, quando você é médico, por exemplo, você tem aquela etapa do estágio, que de repente você entra numa empresa, vai fazer um estágio, tem um pouco menos, mas você é remunerado. E naquele período você tem a oportunidade de aprender aquele ofício, de errar, de acertar. Ótimo, show de bola. Isso não acontece nos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos você já tem que entrar no mercado já sabendo tudo. Se você não está ainda na etapa do estágio, é uma etapa que para muita gente serve como filtro. Porque para você, de fato, ter certeza que é aquilo que você quer fazer da vida. Porque não é uma etapa muito fácil de você ficar melhorando o seu trabalho, estudando anatomia, estudando narrativa, estudando perspectiva, estudando aspectos relacionados ao desenho e a como contar uma história. E tudo isso numa etapa que não é remunerada. Né? Ninguém está te pagando para você ficar produzindo isso, estudando e trabalhando a sua arte, sua técnica. E aí, quando você passa essa etapa, você já está no nível mínimo para poder entrar no mercado internacional, aí você entra numa outra etapa que, de fato, é você se manter nesse trabalho, né? Porque, assim, entrar no mercado, de repente, é complicado, mas não é tão complicado assim.
mas você manter-se no mercado, você já entra em outros aspectos que não são necessariamente a parte artística, tá? Então, e aí, o auxílio na época do Cleves, nesse sentido, foi fundamental, porque me ajudou a melhorar meu trabalho e, consequentemente, essa segunda parte, que a gente pode comentar mais para frente, de manter-se no mercado, eu também aprendi muito com ele. Essa primeira etapa de você pegar as primeiras oportunidades, existem várias oportunidades no mercado, que são aquelas que são trabalhos que eles não estão dispostos a remunerar o artista um valor legal, eles estão procurando estudantes ainda, a galera que está começando, só que o tema daí é que a exigência é a mesma, né? Você está num projeto, e esse projeto tem exigência, e isso que você falou, que muitas pessoas desistem nesse meio campo, né? Até é complicado, porque como escola, você deve receber muitos e-mails de pessoas, de empresas, procurando trabalhar com seus alunos. Acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Claro. E eu sempre tento orientar tanto o contratante quanto o aluno em relação a isso. Porque claro. É a etapa do estágio, né? O aluno, muitas vezes, ele entra muito iludido em relação a essa questão de ter uma pessoa e já vai entrar no mercado, e ele fica muito perdido, porque vai chegar num estágio onde o aluno vai ser cobrado tanto a produção, a velocidade que ele precisa ter, uma prática, né? Não é de uma hora para outra. Antes de seguir a conversa aqui, só mandar um abraço para quem eu estou vendo que está comentando aqui. Bruna, um abraço. Emerson também. E Fernando Damasio, ex-aluno meu, gente boa. Também um abraço para vocês. Bom, eu não estou vendo o YouTube ainda, mas depois eu prometo dar uma olhada aqui. A Bruna está falando, está dando um pouquinho de eco, não sei de onde é. Eu diminui o áudio, vê se diminuiu, Bruna. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, na verdade, é complicado esse começo como eu posso dizer, de você ficar desenvolvendo seu trabalho, de estudando as coisas, até você conseguir o primeiro trabalho. As pessoas precisam ter paciência, mas, por outro lado, é importante esse período, porque você vai estar se formando como profissional, né, e te dá a certeza de que é isso que você quer, né, porque às vezes você que está indo meio na onda, é porque eu estou vendo fulano de tal, trabalhando, vou lá também. Então, esse período é importante também. Claro que é sempre legal, poxa, eu vou entrar no mercado agora, e 2 meses de estudo, eu já consegui um trabalho, é sensacional, ótimo. Né? Mas esse período de estudo é bom para você ter certeza de que é isso que você quer, porque é uma vida que não é tão simples assim. Primeiro, que para muita gente, trabalho de quadrinhos pode ser exaustivo no sentido de que você não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Né? Então, para quem trabalha com quadrinhos, meio que trabalha 24/7, assim, não tem claro que você pode se planejar, você pode planejar as férias, você pode planejar o seu horário de trabalho, mas o que vai guiar o seu trabalho é o prazo que você tem que entregar a sua revista. Então, se o prazo é aquele, você faz seu tempo, mas se tiver que trabalhar no sábado à noite, tem que trabalhar, se tiver que trabalhar no domingo à noite, tem que trabalhar, e você tem que entregar o trabalho, porque você é um profissional de quadrinhos. Então, esse período é importante para você entender esses aspectos do trabalho profissional. Tem a questão também da organização pessoal também. Você precisa pagar suas contas. Então, você tem que ter uma meta, você tem que ter uma organização para você poder honrar e você conseguir chegar, né, no trabalho final. Então, legal essa relação. Eu gostaria que você continuasse falando sobre seu processo. Você falou aí do teu início. Gostaria que você continuasse falando sobre como foi sua evolução até você se tornar um agente. Bom, vamos lá. Eu acho que aí tá repetindo porque eu não escuto pelo eco quando você fala, mas toda vez que eu falo tem um eco. O eco que você está escutando é que eu estou usando o meu celular. Eu vou desligar o meu áudio enquanto tá. Falando. Pronto, pode ser. Beleza? Agora está melhor. Agora eu não escuto meu eco. Show de bola. Pronto. Então é o seguinte. Esse período, assim, eu fui agenciado pelo Cleves Júnior, inicialmente, da Impacto Quadrinhos, que hoje é o Instituto dos Quadrinhos, se não falha a memória. E mais para frente, comecei a ser agenciado pelo Art Comics. Na época, o Joey era o agente. E logo depois, em seguida, o Joey e o Ivan montaram a Chiaro Escuro e eu fui agenciado com eles.
né? Então, esse período do agenciamento foi muito importante, pelo menos para mim, né? Porque foi um período que, por exemplo, eu não sabia falar inglês, eu não conhecia ninguém no mercado, eu não fazia ideia do que como eu tinha que apresentar meu material. Embora eu tenha feito as páginas, eu tenho um portfólio, mas eu não fazia ideia o que fazer com eles. Então, ter esse apoio dos agentes foi muito importante, porque me ajudou a desenvolver toda essa parte, e principalmente a parte que vai mais além da arte em si, né? Claro, falando da arte em si, o que é importante para o artista apresentar? O artista que quer fazer quadrinhos. Eu não estou me referindo a quem quer fazer animação, ilustração, ou qualquer outra área, que essa eu já não conheço tanto. Mas em relação a quadrinhos, o que é que precisa fazer? Você precisa mostrar que sabe fazer quadrinhos, né? Você precisa mostrar páginas sequenciais. Você precisa mostrar que você sabe contar uma história através dos quadros. Você precisa mostrar que tem bom domínio de figura humana nas expressões corporais, expressões faciais. Você precisa mostrar que tem um bom domínio de anatomia. Precisa mostrar que tem conhecimento de perspectiva e de cenários, que sabe desenhar carros, árvores, que sabe desenhar pessoas diferentes, pessoas idosas, pessoas mais jovens, crianças, né, negros, asiáticos, brancos, qualquer tipo de raça, né, e mais importante, vocês tenham um bom domínio de câmera, saiba trabalhar bem a câmera nas suas histórias e tenha um bom trabalho de composição das páginas. Basicamente é isso basicamente não é só isso, mas é tudo isso que você tem que fazer para trabalhar com quadrinhos. Essa é a parte artística, parte técnica que cada um pode desenvolver individualmente. Mas, além disso, tem outras partes importantes, como, por exemplo, saber ser profissional, né? Quando eu digo saber ser profissional, primeiro, você ser uma pessoa fácil de lidar, né? Então, embora você possa ser uma pessoa super talentosa, ter um trabalho incrível, mas se você não for uma pessoa fácil de lidar com os outros profissionais envolvidos nessa cadeia de produção, fica bem difícil de você trabalhar com quadrinhos. Além disso, você precisa ser uma pessoa responsável no sentido de cumprir prazos, e se não cumprir prazos, o que acontece? Às vezes eu fico doente, às vezes eu tenho um compromisso, às vezes eu tenho um imprevisto, isso é normal, é a vida. Mas o que não é normal é você simplesmente não dar satisfação, né? Você simplesmente sumir, você não responder de forma imediata. Então, principalmente numa relação que é feita, em geral, por internet, né? Por exemplo, eu estou aqui atualmente em Santiago, no Chile, e eu continuo trabalhando para o mercado americano. Hoje, claro, hoje a maioria dos editores com os quais eu trabalho, eu os conheço pessoalmente. Mas quando eu comecei, na época que eu era agenciado pelo Klebs, 2007, 2008, eu não conhecia nenhum dos editores, né? Então, a relação que eu tinha com eles era somente por internet e por e-mail, porque também não tinha WhatsApp, rede social, não tinha absolutamente nada disso, né? Então, tudo por e-mail. Então, nesse sentido, o artista precisa ter talento, o artista precisa ser cumpridor ser uma pessoa fácil de lidar e precisa ser responsável. Com esses 3 pontos, você tem uma grande chance de trabalhar com quadrinhos e se manter no mercado. É uma dica muito boa que o Geraldo está dando em relação a isso. Inclusive, eu até admiro essa vocação que ele tem de, inclusive, trabalhar com agenciamento de artistas, que é algo que eu não faço, porque realmente eu entendo que é complicado. Os clientes, eles querem trabalhar com um profissional. Por ser proprietário de uma instituição de ensino, nós temos alunos ali que ainda estão no processo de evolução. Então, é uma etapa. As pessoas muitas vezes confundem, quer fazer um curso para direto já ser um agenciado. Isso acontece. Quando você vai fazer você trabalha, estudar com um profissional da área é muito bom para você ser achado, mas você já Claro. tem que estar pronto, né? Você tem que estar preparado para situações, né? Exato. Por exemplo, no caso da ArtsGo, da minha agência, até então eu estava agenciado pela Quero Escuro e foi o período que eu me mudei aqui para o Chile. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e me mudei aqui para Santiago, né? E aqui em Santiago eu conheci vários artistas, porque eu não conhecia absolutamente nada do mundo dos quadrinhos aqui do Chile. A única coisa que eu conhecia
de quadrinhos no Chile era o Condorito, que é um personagem que foi publicado no Brasil nos anos 80, mais ou menos, e o Jodorowsky, que embora seja um artista, um escritor, um autor que publicou eminentemente na Europa, mas ele é chileno. Então, basicamente, era o que eu conhecia do Chile. E aqui eu conheci vários artistas muito bons, artistas que trabalham no mercado norte-americano, por exemplo, o Amancay Nauepan, que é um artista que atualmente está desenhando a Detective Comics para DC, o Batman, o Alan Robinson, que está fazendo trabalho para a Marvel, e hoje a gente tem a felicidade de tê-lo como agenciado, e outros artistas como Gonçalo Martínez, como Félix Vega, e como Nelson Daniel, que são artistas que também trabalham para o mercado internacional, e aí eu descobri que também eles já têm uma carreira, todos eles, mas existem muitos outros que não tinham uma carreira formada, embora tivessem muito talento. E aí eu nunca pensei em me agenciar, particularmente falando, nunca pensei em ser meu próprio, sempre pessoas me ajudaram com a representação, sempre existia a figura do agente para mim, né? Que aí eu só precisava me preocupar-me em desenhar e criar as histórias, ótimo. Mas com essa situação daqui, de ver tanto talento e como uma forma de ajudar esses talentos, pelo menos no primeiro momento, então eu pensei na possibilidade de criar uma agência. Claro que aí, no caso, eu não podia fazer tudo só, e aí foi importantíssimo contar com a sociedade do meu parceiro de trabalho aqui, que é o Cláudio Álvares, que ele é dono de uma editora aqui no Chile, a Action Comics. Ele também é escritor e roteirista, e também criador de várias séries aqui do Chile, como El Gran Guarén, como El Ejército de Dios, e outras séries também. E aí ele topou esse desafio de, juntamente comigo, montar a Arts Go, que é a nossa agência, e hoje a gente tem a felicidade, por exemplo, de ter artistas que estão trabalhando na Marvel hoje, que estão trabalhando na Boom Studios, que estão trabalhando na DC e outras editoras. Por exemplo, um artista jovem chileno, Moisés Hidalgo, ele tem 20 e poucos anos, 23, 24, hoje ele está desenhando Power Rangers para Boom Studios, né? Então, isso é legal, já é um reflexo do nosso trabalho aqui da Artsco. É um trabalho de formiga, não é um trabalho fácil, porque no início, como eu lhe falei, eu não trabalhava como agente, nunca trabalhei como agente, nunca tomei conta da minha própria carreira, né? Sempre precisava do apoio das outras pessoas. Então, esse começo não foi um começo muito fácil, mas eu já comecei já com uma certa base, porque aí sim já tinha um conhecimento do mercado, já conhecia vários editores de várias editoras, já tinha viajado para vários eventos nos Estados Unidos. Então, e o Cláudio, obviamente, tinha um grande conhecimento nessa área, principalmente na área de licenciamento e venda de originais. E aí, juntando as duas coisas, a gente finalmente, depois de um ano de muito trabalho e pouco retorno, no segundo ano da ArtsGo, as coisas começaram a melhorar e hoje a agência já tá caminhando bem. Interessante essa parceria, porque eu acredito que a Art Comics também começou assim, começou junto com a Mitos, não foi? Teve uma história dessa. Eu acho que o Chile tem muito a agregar, né? Vocês chegaram com algo inédito aí, né? Sim, verdade. Aqui acredito que o trabalho que a gente está fazendo, embora eu saiba que, embora não conheça, mas sei que já teve alguém trabalhando com agenciamento aqui no Chile, mas da forma como a gente faz aqui, eu imagino que seja a primeira vez, né? Até porque a gente, como eu expliquei, a gente trabalha com representação artística para o mercado internacional, e nós tivemos a imensa boa sorte de ter alguns profissionais que, na verdade, não necessitavam estar na ArtsGo, mas que fizeram questão de juntar-se a nós, como, por exemplo, artistas como o Kiki Alcatena. O Kiki Alcatena é um argentino, um mestre do quadrinho argentino. Para vocês que estão escutando não conhecem o trabalho do Kiki, vocês podem ver, por exemplo, o último lançamento do Kiki no Pipoca e Nanquim, que é uma revista chamada Fortaleza Móvel. Pode comprar de olhos fechados, é uma revista sensacional. Inclusive, esse título do Pipoca e Nanquim foi negociado pela ArtsGo. Então, a gente tem a licença dessa revista e negociamos com o pessoal do Pipoca e Nanquim. Artistas como, por exemplo, Gonçalo Martínez. Gonçalo Martínez é um artista
best-seller aqui no Chile. Ele é talvez o artista que seja mais vendido aqui, vendido não no sentido dele ser uma pessoa vendida, no sentido dele ter vendido muitos livros aqui no Chile, e inclusive a Conrad Editora, do meu amigo Cássio Medawar, está publicando uma revista, exatamente a revista best-seller do Gonçalo, que é o Mocha Dick. Está saindo agora na Conrad. Comprem também, que é um material muito, muito bacana. Um cara como Félix Vega é um artista espetacular, que publica muito na Europa, e eu não sei por que o Brasil ainda não publicou nada do Félix Vega. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar muito em breve. Nelson Daniel, que trabalha em Tartarugas Ninjas, Transformers e outras revistas assim. O Alan Robson, que agora trabalha para a Marvel. Então, esses artistas nos deram a honra de tê-los como representados, e, claro, juntamente com artistas que estão começando, como é o caso do Moisés Hidalgo. Vou falar também do meu grande amigo, Walter Giovanni, que é brasileiro, que desenhou Red Sonja e que também nos confiou a representação pela Arts Go. Então, uma mescla de artistas muito, muito, com uma carreira muito proeminente, muito experientes, com artistas que estão começando agora. Assim, a gente construiu a agência e estamos pouco a pouco caminhando. E, assim, a dúvida que todo mundo deve ter em relação à gestão, né? Como é que você consegue organizar toda... Você também desenha, também produz, né? Como é que você Sim. faz? Como é que é a tua rotina? Como é que você organiza isso? Não sei. A resposta eu não sei. Mas, enfim, tem que... Na verdade, assim, hoje o meu trabalho basicamente se divide em 3 partes, né? Eu tenho meu trabalho como desenhista, então, por exemplo, recentemente eu fiz uma minissérie para Dark Horse, chamada Far Cry Rite of Passage, que é uma adaptação do videogame que saiu agora pela Ubisoft, e que o personagem principal é o Giancarlo Esposito, que é o cara da restaurante de frango do Breaking Bad, né? E que fez Mandalorian também, é o vilão do Mandalorian. Então ele é o personagem principal do game, e eu tive essa boa sorte de ter que desenhá-lo para essa série de quadrinhos. Então tenho trabalho com quadrinhos, e aí trabalho com a Marvel, com a DC, com a Dark Horse. Tem um trabalho novo que estou começando agora, infelizmente esse eu ainda não posso dizer o que é, mas é um trabalho bem bacana. Juntamente com isso, o trabalho de agenciamento. O trabalho de agenciamento é um trabalho complicado no sentido de que ele é bem amplo, né? Tem o trabalho mais direto, que é simplesmente você representar os artistas, então mostrar portfólio para as editoras e captar trabalho para os artistas, ter certeza de que eles estão bem, que estão trabalhando direitinho, avaliar o trabalho dos artistas. Muitos deles querem ver como é que está o avanço de qualidade do trabalho, então aí tem que parar e ver como é que está o trabalho, dar sugestões de narrativa e fazer conexão com o mercado. E um outro trabalho, e aí esse eu já começo com desculpas para muita gente, porque além dos agenciados que a gente tem, nós recebemos muito material de pessoas que querem trabalhar com Arts Go, que querem simplesmente ter uma review de portfólio, e eu, dentro do meu tempo, claro, eu procuro responder a todas as pessoas, mas já peço desculpas de antemão, porque como o tempo é muito complicado, às vezes essa demora a resposta, mas quando ela vai, particularmente, eu não gosto de simplesmente dizer para a pessoa, tá legal, não tá legal, e só. Não. Quando eu respondo a pessoa, embora demore a resposta, mas eu respondo exatamente tentando dar o melhor feedback possível, coisas que ela pode melhorar, coisas que já estão funcionando bem. Então, nesse sentido, são várias pessoas por mês que nos mandam portfólio, não somente daqui do Chile, mas aí do Brasil, da Espanha, da América do Sul em geral. Então a gente tem essa boa sorte de receber, ter essa confiança dessas pessoas, e com muita paciência e com muita, assim, eu respondo a todo mundo que me manda portfólio, embora às vezes demore um pouquinho. Então esse é outro ponto. E o terceiro ponto é a minha escola, que hoje ela está funcionando de forma online. Assim, a escola não está mais funcionando presencial no período da pandemia. A gente teve que fechar as portas, né? E aí eu também tenho uma sócia que trabalha comigo, a Cláudia,
mas a Cláudia eu tenho a minha esposa também chama Cláudia, mas a minha sócia é uma sócia chilena, e juntos a gente guia a escola. Hoje a escola está no processo de criação dos cursos online, né, os cursos que vão ser feitos em espanhol e português, e aí muito em breve a gente vai lançar algumas coisas, mas bem devagar, né, porque realmente o meu trabalho com quadrinhos, de fato, é o que me toma mais tempo. Então, dividir isso, assim, a pergunta que você me fez, como eu lido com isso, eu não tenho absoluta ideia, porque é bem complicado, né? A gente vai apagando incêndios quase todo dia, mas enfim, no final das contas, tudo dá certo. E em relação aos clientes que procuram a agência de vocês, tem clientes que seguem, você tem que seguir modelo X, tem que seguir linha editorial, e outros que você quer que você desenvolva desde o início do projeto ou seguir. Como é que é essa busca? Como funciona isso? Em geral, os clientes que já têm um standard que a gente tem que seguir, em geral são as maiores companhias, né? Como a Marvel, como a DC, que já tem personagens pré-estabelecidos, que já tem uma linha editorial bem definida. Então, essas, normalmente, a gente já tem esse norte para seguir. E, claro, editoras menores, ou clientes privados, ou editoras independentes, ou mesmo autores independentes que querem fazer o seu quadrinho, aí a gente, no caso, os artistas já têm um pouco mais de liberdade para desenvolver os projetos, né? O importante sempre, que a gente sempre fala para os artistas, procurar sempre fazer o melhor trabalho, né? Manter sempre a qualidade, cumprir os prazos, né? E sempre manter esse contato. Então, basicamente, independentemente da linha editorial do cliente, se o cliente é mais exigente ou não, acho que a exigência tem que primeiro partir do próprio artista, né? Então, claro, se você vai fazer um trabalho para uma editora, sei lá, pequena, ou para um autor independente, você vai se esforçar ao máximo, mas, claro, quando você vai trabalhar com uma editora como a Marvel, como a DC, você quer manter o mesmo esforço, né? Mas você sabe que ali você vai ter uma vitrine para impulsionar a sua carreira. Então, ali você acaba como espremendo o suco um pouco mais, né? Mas, enfim, qualquer trabalho que você faça, pelo menos para mim, funciona assim. Qualquer trabalho que eu faça, não importa qual cliente seja, sempre vai ser o melhor trabalho que eu farei. Nesse sentido, os artistas trabalham independentemente da exigência editorial de cada cliente. Tem trabalhos que, por exemplo, trabalho de licenciamento, onde você tem que seguir uma linha, por exemplo, você vai fazer o Looney Tunes. Agora eu estou com um cliente que ele tem os dois últimos clientes que eu fui trabalhar era assim, você já continua algo que foi iniciado. E você Claro. tem que criar ali um jeito de fazer. Esse tipo de cliente, como é que você vê? Vocês trabalham com eles? Ou vocês buscam que o artista está me entendendo? Ou vocês buscam mais aquele trabalho que tem a cara do artista? Na verdade, é uma mistura das duas coisas, porque, na verdade, o que acontece? A gente encontra um trabalho, tá? Porque a Artsgo ela tem um site, artsgo.cl, e a gente entra em contato diretamente com as editoras e com os editores, sempre compartilhando as novidades dos portfólios dos artistas, beleza? Mas o que acontece é que a gente conseguimos a oportunidade, e primeiro ponto é saber se o artista está afim de fazer aquele trabalho, né? Então, necessariamente, nem todo artista pode estar interessado em fazer o trabalho que a gente conseguiu. Então, o primeiro ponto é esse. A gente oferece o trabalho, mas pergunta antes de dizer sim para o cliente se o artista está disposto a fazer o trabalho naquele prazo que o cliente perguntou, ou se quer propor um novo prazo. Então, existe essa conversa antes com o artista, para somente depois começar o trabalho em si. E sobre a questão que você falou de clientes que vêm com, por exemplo, no caso do Looney Tunes, a gente já trabalhou com algumas franquias. Por exemplo, eu mesmo já trabalhei com uma franquia de Star Wars, trabalhei com Darth Vader e uma minissérie chamada TIE Fighter. Star Wars é uma revista publicada pela Marvel, mas ela tem a tutela da Lucasfilmes. Então, tudo que a gente faz
passa pela aprovação da Lucasfilms. Mesma coisa com o trabalho da Dark Horse. Dark Horse, ela publica o Far Cry, mas o Far Cry originalmente é um jogo da Ubisoft. Então, tudo que nós fizemos foi tutelado pela Ubisoft. Eu mandava material para a editora mandava para a Ubisoft, precisava da aprovação Então, aí, em casos assim, o trabalho fica um pouco mais demorado, porque necessita de uma aprovação de uma terceira pessoa, tá? Mas funciona igual, assim, funciona do mesmo jeito, da mesma forma. Pode ser, de repente, o processo é um pouco mais lento, mas funciona exatamente igual, né? Por exemplo, também eu trabalhei com Mortal Kombat, né? E Mortal Kombat também teve a mesma exigência de seguir os modos X do game, de passar por aprovação. Então, basicamente, é só, de repente, uma etapa a mais, mas o trabalho é exatamente o mesmo, de trabalhar com Batman, trabalhar com o Super-Homem, ou trabalhar com um personagem novo, né, que está trabalhando, ou se eu vou trabalhar com um projeto autoral, é a mesma coisa. Uma coisa que eu tive uma conversa com o pessoal da Marvel tem pouco tempo, e eles estavam falando comigo muito sobre a relação do estilo, né? Você tem um estilo marcante, um estilo seu, que os editores buscam um artista, os editores não sabem direito o que eles querem, parece que eles estão buscando o artista que vai se adaptar, mas na verdade eles estão buscando uma nova maneira, né, de fazer isso. Como é que você vê isso? Veja bem, isso é uma coisa boa. Tem um ponto muito importante no mercado americano ou no mercado internacional, principalmente para quem está começando. A pessoa que está começando, que vai estar entrando no mercado, ela tem que ter, fica às vezes com o seguinte pensamento, pelo menos eu fiquei com esse pensamento durante muito tempo. Às vezes fico ainda, mas eu estou, na verdade, procurando uma vaga de trabalho, a mesma vaga, sei lá, que artistas como Ray Capullo, Olivia Coapel, Mahmoud Asrar, Jorge Jiménez. Então, são esses artistas sensacionais que competem no mesmo mercado que eu estou participando, né? Às vezes você fica com essa coisa, cara, será que o meu trabalho tem a mesma qualidade desses caras? Porque são com eles que existe essa competição, né, digamos assim. Não é uma competição, mas você está entrando no mercado de trabalho ocupado por esses mesmos grandes artistas, tá? E aí o que acontece é que eu perdi meu raciocínio aqui, agora vou voltar à fita. Agora me perdi aqui no meu raciocínio completamente. Qual foi a pergunta que você fez? Desculpa. A gente está conversando sobre o artista se adaptar a um estilo. Sim, estilo. Aí, pronto, é isso que eu ia chegar. Então, durante muito tempo, eu fiquei preocupado. Assim, eu estava fazendo meu trabalho, obviamente inspirado em artistas que eu gosto muito, por exemplo, o John Byrne, o Ivan Reis, o Mike Deodato, e, não sei, John Buscema, Jack Kirby, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui para uma Comic Con, em 2014, se não falha a memória, e eu tive a oportunidade de conversar com o editor da DC na época, no escritório da DC. Fui somente levar o meu artbook que eu tinha lançado no evento, e ia somente dar o artbook para ele de presente e ir embora. Mas o que me surpreendeu foi que o editor começou a olhar o artbook e começou a fazer uma espécie de review de portfólio. E uma coisa que ele me falou foi que o meu trabalho estava bacana, mas ele achava muito genérico, assim, muito parecido com outras coisas. E aquilo ficou na minha cabeça, porque ele não me respondeu. Eu perguntei para ele o que eu devia fazer para que meu trabalho deixasse de ser genérico, e ele não me respondeu, né? Porque, de fato, ele não tinha uma resposta. Como você acabou de falar, os editores, eles não sabem exatamente o que eles estão buscando. Assim como a gente também. A gente trabalha sem saber exatamente que direção a gente vai tomar. Nós somos cercados por influências, e essas influências, juntamente com a nossa determinação de sermos artistas melhores todos os dias, vamos chegar em algum lugar, que a gente não sabe exatamente onde vai ser. E os editores também precisam, faz parte do trabalho deles, precisam encontrar novos artistas, precisam encontrar novas vertentes, novas maneiras de inovar nos quadrinhos,
seja em qualquer aspecto da produção, né? Seja um escritor que venha com novas ideias, seja um desenhista que tem um estilo diferente, ou uma maneira de narrar o quadrinho, seja um arte finalista que tem um trabalho de textura diferenciado dos demais, seja um colorista que trabalhe com uma paleta que você não vê igual por aí, seja um letrista que tenha um bom trabalho de composição de letras. Então, não importa a etapa de trabalho, mas eles sempre estão buscando novos profissionais, né, para chacoalhar o mercado. Então, essa busca é intensa, essa busca é eterna, e os editores sempre estão trabalhando. Sobre o estilo, só completando a minha dúvida cruel, né, eu fiquei quase um ano extremamente insatisfeito com o que eu estava fazendo, porque eu ficava preocupado com essa questão de como vai ser o meu estilo, como é que eu posso mudar meu estilo, como é que eu posso deixar meu estilo menos genérico e mais característico. E foi aí que eu percebi que eu não precisava me preocupar com isso, não me preocupar de relaxar demais, mas de relaxar um pouco em relação a isso e abrir minha mente para outras referências, não somente dos quadrinhos, tá? Então, o que aconteceu foi que eu passei a olhar outros artistas, outras coisas, principalmente fora dos quadrinhos. O que acontece é que quando você fica somente nos quadrinhos, é muito difícil você trazer algo novo, tirando de algo do que já está nos quadrinhos, né? É quase impossível fazer isso, né? Porque se você tira só coisas dos quadrinhos, você vai provavelmente trazer algo que já está nesse meio. Mas se você sai desse meio e sai dessa mídia e procura agregar de outras fontes algo no seu trabalho, sem dúvida você vai trazer algo novo para o seu material, e isso naturalmente chama a atenção das pessoas. Então, o estilo, mais do que buscar um estilo, é você relaxar, ter paciência e abrir sua mente para todos os lados. Eu costumo dizer que você pode ser tal qual uma esponja, né? Tentar absorver tudo, e aí tudo que você absorveu, aí você vai escolher o que você acha legal, como você quer direcionar o seu trabalho. Então, basicamente é isso, em relação à questão do estilo, né? Eu acho que essa liberdade de poder escolher, né, para quem tem muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Por exemplo, você tem 1 milhão de tarefas, né? Eu acredito que você está fazendo tudo isso para poder manter a tua vida funcionando, tudo funcionando, pagar suas contas, educação dos seus filhos, tudo certinho. E Exato. muitas vezes a gente fica fazendo trabalhos porque é a oportunidade que chegou, né? Mas então, muitas vezes a gente fica fazendo diferentes trabalhos e cada um está de um jeito. Então, ter essa identidade, né, é uma busca que você tem que conseguir fazer isso, né? Você tem que ter tempo. O que acontece, eu entendo agora o que você está querendo falar, é que quando você está começando a fazer quadrinhos, em geral, como você tem aquela vontade de aprender, aquela vontade de entrar no mercado, você acaba entrando em toda e qualquer oportunidade que aparece para você, desde que aquela oportunidade, aí é uma coisa pessoal, desde que aquela oportunidade não fira nenhum dos seus valores. Por exemplo, um tipo de história que fale, por exemplo, sobre racismo de forma pejorativa, por exemplo. É importante fazer história sobre racismo, mas uma história de um racismo pejorativo, que vai denegrir alguma determinada raça, aí esse tipo de trabalho eu não faço. Então, mas se não é nenhum trabalho que vá agredir os seus valores pessoais, eu toparia tudo para fazer no início da carreira. Hoje, no caso, não é que... Hoje, vamos dizer assim, hoje, em geral, eu me dou ao luxo de escolher o que eu vou trabalhar, porque assim, os trabalhos, assim, a quantidade de trabalhos que aparece particularmente para mim é maior do que o que eu posso, de fato, fazer. Então, aí já dá para eu escolher o que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mas, no início, eu fazia trabalho de tudo, fazia trabalho de animação, de caricatura, de ilustração editorial, de quadrinho institucional, qualquer coisa que viesse, eu estava fazendo porque me interessava, como profissional, ter aquela experiência e também precisar pagar as contas, né, que era muito importante, né? Mas hoje realmente, hoje eu tenho essa boa sorte de poder... um abração para o Wellington Fiuza,
Um abração, meu amigo. Grande desenhista, viu? Desenha pra caramba. É, Então, hoje eu tenho essa boa sorte de poder escolher o que eu vou trabalhar, né? E tem muitas coisas, sim, coisas que infelizmente eu também não posso contar porque estão coisas em andamento, mas que eu já, assim, trabalhos para fazer até o final do ano que vem. Então, assim, coisas muito bacanas que eu, em breve, vou poder contar para vocês, compartilhar. Então, galera, sinta-se à vontade de fazer perguntas aí. O Valu mandou aqui um salve para você. A Bruna mandou um elogio aqui. Fiquem à vontade, até você, Fiuza. Fique à vontade para fazer perguntas. A gente está conversando sobre quadrinhos e agenciamento aqui, né? E é legal, Geraldo, você ter toda essa mudança de trabalho chegando até você, né? E sempre atualizando o portfólio, ajudando as pessoas, colaborando. E assim, o que que você tem a agência e você tem os artistas trabalhando contigo, né? Isso. E trabalhos todos que vêm chegando a você, o que que você tem feito para poder administrar isso? Porque você falou que está fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Como é que você está fazendo essa gestão? Você tá focando no que agora, no teu trabalho de artístico, né? Bom, assim, na verdade, sim. Eu conto muito com o apoio dos próprios artistas, porque, né, em geral, a gente coloca os artistas diretamente em contato com as editoras, com os editores, né? E o nosso trabalho mesmo é mais fazer essa gestão nesse sentido, de ficar acompanhando o trabalho, se está tudo bem, se o artista está cumprindo o prazo, se a editora está cumprindo com o seu papel, pagando o artista em dia. Então, basicamente, nosso trabalho é ficar mais acompanhando o artista, e vez por outra, a gente precisa entrar um pouco mais dentro do trabalho, no sentido de uma assessoria artística e alguma coisa nesse sentido, né? Mas, em geral, a gente sempre acompanha, faz esse acompanhamento com o artista. E o outro trabalho, assim, além desse trabalho de assessorar os artistas e o meu trabalho pessoal, né, que é conseguir trabalho para mim mesmo e fazer esse trabalho, né, também tem um trabalho que eu considero muito bacana, que para mim foi uma novidade nesse sentido, que é o trabalho de venda de licença. Por exemplo, no nosso caso particular, eu tenho juntamente com o Cláudio Álvares, que é o meu sócio da Arts Go, a gente criou um quadrinho chamado O Último Detetive, né? Que é El Último Detective, um quadrinho que a gente fez aqui para o Chile, publicado pela editora do Cláudio, que é a Action Comics, mas a gente sempre criou esse quadrinho pensando no mercado internacional, pensando em vender esse quadrinho para o mercado internacional. E aí começou o nosso trabalho com licenciamento, com licença de obras prontas, tá? Depois que a gente começou a trabalhar obras nossas, como O Último Detetive, e como as obras do Cláudio, o El Gran Guarém, e começamos a ter bons resultados. Por exemplo, no caso do Último Detetive, a gente já vendeu o Último Detetive para 10 países diferentes, né? Então, já foi publicado nos Estados Unidos, já foi publicado aí no Brasil, já foi publicado na Itália, em 2 editoras, uma publica digitalmente, a outra publica impresso, dentro da revista Scorpio, que é uma das revistas mais tradicionais da Itália. O Último Detetive foi publicado lá. No Japão, na Índia, na Dinamarca, vai ser publicado ano que vem. Hoje, essa semana saiu o anúncio da República Tcheca, né? E logo, logo a gente também vai anunciar um outro país, mais 2 países que o Último Detetive vai ser publicado. El Gran Guarém, que é o título do Cláudio, também foi publicado em outros países. E aí isso chamou a atenção para a gente trabalhar com venda de obras, licença de obras. E aí começamos a trabalhar com obras que não são nossas. Por exemplo, Motia Dick, que é do Francisco Ortega e do Gonçalo Martínez. Nós vendemos essa obra para a Conrad aí no Brasil, foi publicado agora esse mês. A Fortaleza Móvel, do Kiki Alcatena, a gente negociou com o Pipoque Nanquim. A Dr. Mortis, que é um quadrinho muito conhecido aqui no Chile, muito tradicional, a gente também vendeu para os Estados Unidos. E aí, esse trabalho é interessante porque é um trabalho autoral, que é um trabalho que eu particularmente não estava acostumado a fazer. Eu sempre trabalhava com editoras como a Marvel, como a DC, trabalhando com personagens, com franquias que já estavam estabelecidas, e de repente chegar numa situação da gente começar a negociar títulos originais, né, quadrinhos que são feitos pela gente ou por outros autores, é bacana porque você começa a fazer contato com outras editoras que não são somente no mercado americano, né,
começa a conhecer um outro tipo de mercado diferente, e eu acho que, e ainda mais nos dias de hoje, isso é uma tendência até do próprio mercado americano, os autores cada vez mais se movendo das grandes editoras para poder criar o seu próprio material. Aí a gente pode citar o caso do Mark Miller, que é o caso talvez mais evidente, que ele vendeu todo o portfólio dele para a Netflix, e hoje só produz para a Netflix, e o caso do Robert Kirkman, que fez Walking Dead, que fez Invincible, material. Hoje esses dois artistas, né, esses dois criadores, não trabalham de jeito nenhum para outra editora que não seja para eles mesmos, né? Então é uma tendência no mercado, né? Atualmente ele é editor também da Image, né? Ele também não é só, Ele é presidente da Image. Presidente da Image, né? Presidente. A história dele é incrível. E eu gostaria de saber como é que você encaixou esse trabalho autoral na tua agenda, se você parou um tempo para produzir ele ou você foi fazendo ao mesmo tempo? Não foi tão fácil assim. Na verdade, esse quadrinho, O Último Detetive, originalmente ele foi feito para a gente lançar de forma independente na New York Comic Con de 2019. Tá? Essa era a nossa intenção. Então, eu meio que reservei 2 meses, porque eu tinha um trabalho para Marvel, e eu tinha um outro trabalho já me esperando, então ficou um intervalo de 1 mês, mais ou menos, para eu me dedicar ao Último Detetive, né, entre um trabalho e outro. Mas quando eu estava terminando o trabalho anterior, já daria para eu começar o Último Detetive, mas o problema foi que nesse período eu gripei, peguei uma gripe terrível, né? E aí não consegui trabalhar durante 1 mês, e aí me sobrou 1 mês para fazer o Último Detetive, né? E aí foi de fato uma correria, porque precisava estar tudo pronto para imprimir aqui no Chile e levar para a New York Comic Con. E acabou que a gente imprimiu nos Estados Unidos, porque eu não consegui terminar a tempo de imprimir aqui no Chile. Então a gente terminou aqui no Chile, mas mandamos os arquivos para os Estados Unidos para imprimir por lá. No final das contas, o trabalho foi um trabalho bem caótico, porque como eu gostaria de ter feito, eu gostaria de ter trabalhado os designs dos personagens, gostaria de ter sentado com meu sócio e a gente, de forma pessoal, discutir sobre a história, né, e fazer os layouts das páginas e conversar com ele sobre isso, mas simplesmente não teve tempo. O Último Detetive funcionou de uma forma muito particular, porque o Cláudio me mandou o roteiro do Último Detetive e eu simplesmente saí cuspindo as páginas. Página 1, página 2, página 3, e claro, ele dizia se estava legal, se precisava mudar alguma coisa, se precisava ajustar alguma coisa no roteiro, mas basicamente foi uma produção tão frenética que aí saiu a primeira edição do Último Detetive, que é essa aqui, tá? E na segunda edição, essa primeira edição tem 20 páginas, tá? Então essa foi a primeira edição, que a gente lançou em 2020, aqui no Chile, num evento chamado Superfest, e depois a gente lançou a número 2. E a número 2 estava planejada para 20 páginas, mas como eu gosto de ter sarna para me coçar, acabou que eu ampliei a história para 32 páginas, e aí o Último Detetive terminou com 52 páginas ao total. Agora, no final do ano, aí já deixo um convite para todos vocês, a Conrad vai lançar esse material em novembro. Esse, na verdade, já foi lançado de forma digital, então quem quiser comprar a versão digital do Último Detetive, é só entrar no site da Conrad, editora, e podem comprar. Mas agora, em novembro, vai sair a edição impressa, que vai compilar esses 2 números, tá? Esses 2 números do Último Detetive, em uma edição só. Vai ter uma história extra, que o Cássio já anunciou, uma história extra, que ficou bem bacana, assim, tá legal. É uma história curta, de 8 páginas, e vai ter uma galeria, e aí eu não vou dizer quem está nessa galeria, vai ter alguns extras bacanas também nessa edição, e pelo trabalho maravilhoso que a Conrad vem fazendo desde que o Cássio retomou a editora, eu estou muito ansioso para ver como vai ficar essa edição do Último Detetive. Então, não foi fácil a produção desse material, assim, tive que encaixar entre a produção de uma para o mercado americano, mas eu espero que agora os próximos, se bem que eu não tenho muita esperança não, que os próximos trabalhos autorais que eu vou fazer também vão ser em meios a trabalhos para as editoras. Por enquanto, não tem como eu me dedicar 100% a esses trabalhos, por enquanto.
Aí, no caso, você fazia entre uma e outra, entre uma edição e outra, ou atrasava o roteiro? Como é que você fez isso, esse número 2? Não, o número 2 também aparece, também apareceu a oportunidade de entre uma edição e outra fazer. Só que o que acontece é que eu fazia durante a semana as páginas que eu tinha que fazer para o trabalho para os Estados Unidos, e na mesma semana eu fazia tipo uma ou duas páginas daquela revista. Então a produção era do meu trabalho autoral era mais lenta do que um trabalho que eu fazia para uma editora americana, né? Mas me tomou um pouco mais de tempo. Essa questão de 32 páginas, por exemplo, me levou uns dois meses e meio para terminar. Só deixando claro que as cores desse trabalho é de um colorista de Natal, chamado Arthur Wesley, que fez um trabalho belíssimo aqui na revista. E as letras são de dois chilenos, do Bernardo Briceño e do Michael Alfaro. E no Brasil a gente está tendo a honra de ser letreirado por nada mais, nada menos que a Lilian Mitsunaga, que é a grande, é, a A gente grande tem com ela aqui. musa da letra no Brasil. Fica a dica para vocês aí que estão vendo a live. A gente teve uma live com ela aqui. Nós tivemos mais de 80 lives aqui. Vocês podem ficar olhando o que teve aqui. Legal. E dá um like aí para a gente aqui, para ajudar o trabalho, né? A gente está chegando aí a 48 minutos. Gostaria que vocês também interagissem, né? Um pouco. Eu estou muito curioso. Achei muito essa tua gana e essa tua motivação para criar tudo isso, Geraldo. É fascinante, assim. Qual é a tua chama? O que você tem? O que rola na sua cabeça para produzir tanta coisa? Cara, na verdade, o que particularmente me move, eu acho que deveria mover a todas as pessoas, é a questão do desafio, né? Quando, pelo menos para a gente, foi a razão pela qual, por exemplo, a gente veio aqui para o Chile, né? Eu vim para cá para o Chile, não conhecia nada de Santiago, não sabia falar espanhol, não sabia nada da cidade, mas ainda assim, a gente veio para cá para ter essa experiência pessoal de aprender algo mais, uma nova cultura, um novo idioma, né? Então, eu acho que o desafio ele tem que fazer parte do artista de quadrinhos, né? De você querer contar a história de uma maneira diferente, de encontrar um novo estilo, de buscar novas oportunidades, de trabalhar, sei lá, com personagens, por exemplo, no meu caso, fazer um trabalho autoral. Eu, por muito tempo, nem pensava em fazer um trabalho autoral, mas gostei tanto dessa experiência com o Último Detetive, que, de repente, já quero fazer outros, e já tem outros, assim, já estou trabalhando em outros trabalhos autorais, e assim, são essas experiências movidas pelo desafio, são, na verdade, o que me faz particularmente seguir adiante. Então, acho que fica a palavra desafio, para mim, ela está no mais do que a palavra que começa com a letra A, ela está como o primeiro verbete do meu dicionário. Fantástico. Temos uma pergunta para você aqui do Valor. Qual será seu próximo passo? Abrir uma editora ou uma distribuidora? Olha, hoje eu posso dizer que eu não tenho pretensões nenhumas de abrir uma editora, né? Imagino trabalho. Embora eu fiz um curso de edição com Sidney Guzman recentemente, teve uma versão online do curso, e é interessante o trabalho de editor, mas para montar uma editora, não tenho pretensão nenhuma hoje, e distribuidora, essa eu asseguro que não existe possibilidade nenhuma. Porém, está sendo montado, meu sócio, não tem a ver comigo, mas o meu sócio, ele está montando um esquema de distribuição colaborativa com países da América do Sul. É um selo chamado Pânico Press, um selo de Porto Rico, que a gente vai ter distribuição de países daqui do Chile, da Argentina, México, Porto Rico e Peru. Então, assim, já é um começo, de repente, para começar a unificar e ajudar, na verdade, a quadrinhos que são publicados num determinado país a chegarem a outros países, pelo menos os países aqui da América do Sul. Sobre a distribuição, aqui eu vi a pergunta aqui. Cara, a distribuição, aqui, na verdade, tem poucas editoras chilenas, tem editoras chilenas, mas, evidentemente, as editoras publicam em livrarias, né? As bancas, ou quioscos, como chamam aqui, basicamente é a mesma situação do Brasil. Assim, se vende muito pouco quadrinho nos quioscos, nas bancas,
Quando tem quadrinhos, são quadrinhos mais antigos, os quadrinhos já foram publicados, não são quadrinhos novos, né? E basicamente você tem quadrinhos que são feitos para livrarias e você tem muito material importado aqui, quadrinho americano, quadrinho europeu, né? Dentro das comic shops. Aqui tem uma comic shop que talvez seja maior daqui do Chile, que é a Shazam Comic Shop. Então nela você vai encontrar material da Espanha. A Espanha manda muito material para cá, como é o mesmo idioma, então muito material vem da Espanha, de várias editoras espanholas, como a SCC, como a Norma Editorial. Então, são essas editoras que mandam material para cá, importado. Chega um preço mais caro, o preço de quadrinho não é barato aqui no Chile, é bem caro, né? Mas, de repente, por exemplo, aqui no Chile ainda não tem algo como Catarse aí no Brasil, né? Ainda não tem, né? Mas de repente seria uma boa possibilidade. Mas aqui, o que tem aqui é muita publicação independente, tem muito autor se autopublicando aqui no Chile, assim como tem no Brasil. Tem uma perguntinha da Bruna aqui, ó. A gente já está chegando, já estamos nos últimos minutos de live, ó. Beleza. No caso de uma história autoral, o que não pode faltar para que ela seja mais cativante e interessante? Bom, deixa eu falar a minha experiência pessoal. Não posso não existe uma fórmula para isso, pelo menos que eu saiba. Mas a minha experiência pessoal com o Último Detetive foi que, como eu tinha esse desejo de fazer quadrinhos autorais, o meu sócio, que já tinha criado muitas coisas autorais, ele, na verdade, perguntou para mim o que é que eu queria fazer. Então, eu disse para ele que queria trabalhar com história policial, de repente, policial, uma distopia, uma ficção científica, mas que fosse policial, e que tivesse dois personagens desconexos, dois personagens que não se dão tão bem assim, como por exemplo o Tira da Pesada do Ed Murphy. Sempre tem o Ed Murphy e o parceiro dele que tem outra personalidade, que tem outro jeito de ser, e eles têm que trabalhar juntos para derrotar ou prender um bandido, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, eu queria fazer esse quadrinho. E aí, nós criamos o Último Detetive, que é exatamente os dois personagens, o Joey Santos, que é esse ex-policial, né, e a Cecília, que é essa robô. Então, os dois são pessoas que têm personalidades completamente diferentes. A Cecília é uma robô bem correta, faz tudo certinho, e o Joey Santos é um cara mais grosseiro, e ele é mais impulsivo. Então, eu acho que, na verdade, o que eu posso dizer que não pode faltar são personagens interessantes, personagens que possam fazer com que as pessoas se importem com ele, com que o leitor se importe, e, embora essa HQ seja feita, a história se passa em Manaus, uma Manaus distópica, mas a HQ precisa ser universal. No caso, a gente tinha esse intento de querer publicar em outros países, ela pode ser local, mas precisa ter um apelo universal para que ela possa ser compreendida e por outros povos, por outros países. Basicamente é isso. O Valu está interessado aí na distribuição de quadrinhos, ele cria quadrinhos. Ele está perguntando como é que pode entrar em contato. Olha, procura na internet nas redes sociais pelo Pânico Press, né? Então essa cadeia de editoras, na verdade, porque é uma cadeia de editoras, você vai encontrar na internet, procura Pânico Press, você baixar eles e aí pode ver como é que você, assim, tirar a sua dúvida sobre essa questão. Obrigado, Geraldo. Vamos chegar agora às última mensagem para a galera aí. Obrigado por ter vindo aqui, participado conosco, falamos sobre agenciamento. Se ficou alguma dúvida de vocês podem entrar em contato, né, Geraldo? Claro, vamos lá. Vocês podem me encontrar no Facebook, um pouco menos no Facebook, mas procura Geraldo Borges, vocês vão me encontrar lá. Eu estou mais ativo no Twitter e no Instagram, então vocês vão me encontrar lá com mais frequência no Twitter e no Instagram. Também podem me encontrar pela Escola Quadrinhos, a gente está no Facebook e no Instagram, ou também pela ArtsGo. A ArtsGo você vai encontrar tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram. Então, nesses 3 canais, você pode me encontrar também, e pode ver o trabalho dos nossos artistas da ArtsGo, artsgo.cl. Podem procurar esse material. Está, assim, qualquer dúvida que vocês que tenham ficado aqui, ficarei muito feliz em poder tirar, se eu souber, claro. Todos os links estão aqui, a gente está aqui no Rio de Janeiro, se você quiser vir trocar ideia com a gente,
Tem todos os links aqui. Obrigado, Geraldo, por ter vindo aqui. Gostei muito, né? Gostaria de conversar contigo um pouco mais tempo depois. Mas, assim, a gente está muito satisfeito por essa live, vai ficar para a posteridade aqui. Claro. Esse conversou com o Kate Williams, né, que é o arte finalista famoso, arte finalizou até Guerra Infinita. Sim, ele estava lá na Comic Con, inclusive. Ele estava lá. Estava lá. Eu me amarro na comunidade de artistas de Nova York, eu adoro todos eles, são gente boa. Sim, com certeza, verdade. Bom, eu queria primeiro agradecer a você pelo convite, agradecer a todos que estão aqui, que comentaram, que perguntaram, que ficaram aqui na live, e, claro, que venham, assim, quando queremos chamar para um próximo bate-papo sobre outro assunto, estarei aqui esperando. E é isso aí, galera. Todos os links estão aqui embaixo, dá uma olhada nas lives do mês. Semana que vem eu vou falar com o Buddy, que eu acho que o Geraldo vai... Conheço, gente boa. Então, o Buddy vai estar aqui para conversar comigo aí, porque a gente fez um livro ilustrado com ele, os alunos participaram com ele, vai estar aqui batendo papo com ele. Semana que vem, 3 horas. Beleza, gente? Abraço, até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.